Olá pessoal, eu sou Felipe Góes, cirurgião plástico e professor, e esse é o nosso Plástica em Foco, o podcast. Aqui nós debatemos os temas mais recorrentes do universo da cirurgia plástica, sempre numa linguagem acessível, que atende às demandas de pacientes que buscam informações de procedência sobre procedimentos e sobre novidades, temas de interesse, e colegas médicos que buscam atualizar-se sobre o universo da cirurgia plástica, de forma que nós democratizamos essa informação. O Plástica em Foco faz parte do selo Plástica em Foco, que contém o blog Plástica em Foco e também o nosso canal no YouTube, o Plástica em Foco. Lembrando que o podcast ele se continua com o nosso blog, então lembre sempre de acessar o www.felipegoes.com/blog e lá você vai ver o aprofundamento de todos os temas debatidos e também artigos, uma complementação bastante interessante. Hoje o tema do podcast, o tema de debate central será o uso cosmético, o uso cosmiátrico da toxina botulínica, o conhecido Botox. O termo Botox, que pode ser utilizado de forma recorrente durante essa conversa, não denota nenhum conflito de interesse e é apenas um colóquio ao termo mais utilizado pelas pessoas de uma forma geral, não fazendo referência a nenhuma marca específica. Hoje eu recebo aqui para fazer o podcast comigo, ancorando a nossa conversa, Gil Lima, que é influenciadora digital aqui da nossa região. Oi, Gil, seja bem-vinda. E aí, se apresente para a nossa audiência, para o nosso pessoal. Olá, Felipe Góes. Olá, vocês que estão assistindo o podcast de Felipe. Eu recebi o convite, né? Fiquei muito lisonjeada para participar do quadro Plástica em Foco. Como ele falou, né? Eu sou Gil Lima, sou influenciadora aqui da cidade de Pau dos Ferros. E para falar sobre um assunto, falar não, né? Minha experiência, que quem entende do assunto é Felipe, né? Olha. Eu sou usuária, digamos assim, de procedimentos estéticos e sou aquela, né, que acredita que tudo que é para melhorar a nossa autoestima, eu sou a favor. Claro que, né, procurando profissionais que têm autoridade para falar do assunto e que a gente confie, que é o mais importante. Gil vem para a gente trazendo um ponto de vista da paciente e eu trago um ponto de vista do profissional. Então, primeiro para começar a nossa conversa, a gente se situa historicamente. A toxina botulínica, ela nem sempre foi um produto tão desejado, tão buscado. A toxina botulínica, ela originalmente, ela é uma toxina que vem derivada de uma bactéria, o Clostridium botulinum, que é uma bactéria que tem trofismo, ou seja, uma bactéria que tem uma afinidade pelos componentes alimentares que acabam não sendo conservados de forma adequada e sendo expostos a esse tipo de bactéria, que naquele meio ali encontra as condições ideais e acaba se proliferando e produzindo essa toxina que ocasiona a doença conhecida como botulismo, certo? Durante o século XIX, na Europa, o botulismo sempre foi recorrente, uma preocupação sanitária. Deve-se lembrar que não existiam métodos de acondicionamento dos alimentos, ou seja, de armazenagem adequada. Não existia geladeira. Então, os alimentos eram conservados, os alimentos salgados eram conservados ou à base de sal mesmo, como a carne, daí que vem a carne salgada, ou em grandes recipientes de gordura. Por isso que os alimentos como carnes e outros derivados animais eram consumidos logo que produzidos, porque não tinha esse sistema de estocagem, de armazenamento adequado. Então, quando o alimento não era armazenado adequadamente, o Clostridium acabava se desenvolvendo, liberando a toxina que causava o botulismo. No final do século XIX, ali por volta de 1890, mais ou menos,
começam-se as tentativas de isolar essa toxina, né? De entender, porque a partir disso aí você poderia tratar uma doença que era iminentemente letal, né? Então era uma doença que já sabia que a toxina ela paralisava a musculatura do indivíduo, incluindo a musculatura da respiração. O indivíduo parava de respirar e acabava indo a óbito. Então, era necessário que se isolasse essa toxina para poder achar um medicamento que possa combatê-la. Então, no final do século XVIII, ali 1890, mais ou menos, eles conseguiram isolar. Já no século XX, na década de 1970, foram as primeiras tentativas da produção da toxina num ambiente industrial, num ambiente laboratorial. Então, assim, eles começavam a produzir uma toxina que poderia ser utilizada para algum fim médico. Então, começou-se a utilizar a toxina para tratamento do estrabismo. O estrabismo é uma doença que acomete o globo ocular, certo? O globo ocular, o olho, ele é envolvido por músculos que dão um movimento que o olho vai ter. Então, quem tem estrabismo tem um problema nesses músculos e acaba que o olho tem campos de visão diferentes, então ele fica ali um pouco vesgo, né? É o termo coloquial que se utiliza. Então, começou-se a utilizar a toxina para tratamento do estrabismo, isso já nos anos 70, nos Estados Unidos, e ali no final dos anos 1980 já se avançou bastante em relação a essas doenças oculares, né? Tratamento usando esse conceito de que a toxina paralisava a musculatura. Ela começou a ser utilizada para tratamento da cefaleia enxaquecosa, porque havia uma descarga muito grande de neurotransmissores na musculatura do pescoço, que dava uma dor de cabeça muito forte. Então, a toxina começou a ser utilizada para esse fim também. Então, tanto na parte do estrabismo, tanto na parte da neurologia. E aí, em 1992, foi publicado o primeiro estudo que associava o uso da toxina botulínica para fins cosméticos. Por que que se utiliza a toxina botulínica? A toxina botulínica, Botox, é um termo que designa a primeira marca que surgiu e acabou absorvendo, generalizando a mesma coisa do sabão em pó, que a gente chama sabão Momo, para o sabão em pó que absorve todas as marcas. Então, Botox é uma marca em si e foi a marca que destacou-se pioneira, então acabou absorvendo o nome do que era a toxina. Então, já que a toxina paralisava a musculatura, se utilizada em doses calculadas, ela poderia paralisar a musculatura da mímica facial, a musculatura que é movimentada durante a mímica do rosto, durante o sorriso, durante todas as expressões que são feitas. Por quê? Porque à medida que a musculatura se contrai, a pele que está sobre o músculo, ela vai sofrer os efeitos dessa contração, né? Então, se você dobrar uma folha de papel em 4 pedaços, você vai ver que a folha de papel não consegue ser posicionada de forma retilínea depois sobre uma mesa. Ela vai estar sempre com aquele vinco, com aquele viés da dobradura que ela teve. Então, o que acontece com a contração muscular é isso. A contração muscular excessiva leva a essa dobra de pele que se expressa como uma ruga permanente. As rugas, que são essas expressões faciais, são o alvo do tratamento da toxina. Então, a toxina, ela trata os sinais de expressão, as rugas. Então, voltando aqui para Gil, agora depois que a gente entendeu, a gente já se posiciona, a gente já sabe o que é Botox, a gente já entende como é que ele chegou, é uma coisa relativamente recente no uso cosmético, em 1992 para hoje, são o quê? 32 anos. Não é uma coisa tão antiga. E, Gil, eu queria que você contasse assim, a sua vivência, a sua experiência, como foi que você foi apresentado ao procedimento e como é que você se familiarizou. Eu queria que você contasse bem realmente seu ponto de vista. Como foi que você começou, como é que você encara hoje, como é que você vê os resultados em você. Pode ficar à vontade. Então, eu fiquei aqui
escutando e achei muito interessante, né? Porque a gente só olha pro lado de assim, vou colocar botox para ficar mais jovem. Mas a história, o contexto, assim, realmente eu nunca tinha parado para escutar e foi muito bom saber. E assim, minha primeira experiência, né, com procedimento estético voltado para preenchimentos e o botox, né, toxina botulínica, foi quando eu tinha 31 anos, eu não me lembro o ano, porque eu sou péssima de data. E assim, com 31 anos já é considerado um pouco tarde para você se cuidar. Hoje as pessoas já estão fazendo. Antigamente era uma coisa meio proibitiva, você fazer botox antes dos 30. Hoje as pessoas já estão fazendo um botox que já se considera um termo de um botox preventivo. 25 anos já, né? Isso, exatamente. Então, e minha família, devido a ser muito branquinho assim, não usava proteção, né? Eu andava muito no sol, né? Quando era criança e tudo, sem proteção, sem nada. Então, eu digo que já tinha envelhecimento precoce. Porque eu sempre tive minhas linhas muito marcadas. Hoje em dia, mesmo fazendo procedimentos estéticos, ainda tem gente que olha pra mim e eu fico um negócio de boneca. Aí eu acho que tem gente que acha que eu tenho que ser assim, entendeu? Esticada. Mas não, eu tenho linhas que procedimentos como toxina botulínica não resolvem mais. Aqui vai ser caso de estética de fazer outro tipo de... Isso é importante, porque a paciente, ela chega a um determinado ponto que o procedimento ele vai ser limitado. A toxina botulínica é o procedimento estético mais realizado no mundo, certo? Antigamente era uma coisa meio proibitiva se falar em porque o botox seria preventivo antes dos 25. Você, à medida que você se expõe, tem um fotoenvelhecimento, mas você trabalha com uma mímica facial mais forçada normalmente. A gente que é daqui do Nordeste e aqui nessa região que a gente tá, principalmente. Então, 25 anos seria o tempo de você paralisar aquela musculatura para que o papel não fique dobrado e tenha condições de voltar e ficar bem lisinho. Porque depois que ele já está com a fratura, você melhora, mas não melhora o suficiente, como você está dizendo mesmo. Então, pelo menos tem pessoas que têm consciência para isso. Eu sou essa pessoa. Então, quando eu fiz a primeira vez com a doutora Maiara, Janiara, e desde lá para cá eu realizo com ela, né? Então, para mim, assim, eu noto a diferença, porque não só o botox que eu faço, eu já fiz preenchimento labial, já fiz bigode chinês, e assim, hoje em dia, né, principalmente quem gosta de se cuidar não vive sem. E tem aquele período meu, dura assim, no máximo 5 meses, que eu já fico contando, meu Deus, agora tá precisando retocar, inclusive. Isso é uma coisa interessante também. As pessoas, né? Isso, as pessoas falavam quando dura mais, quando dura menos. Por exemplo, para a pessoa que treina, dura menos. Dura menos. A pessoa que se submete a muito estresse, dura menos. Exatamente. Porque tem que se lembrar que a toxina ela vai agir bloqueando o músculo. Então, se você passa por muito estresse, se seu músculo é muito solicitado a contrair, aquela toxina ela vai ser gasta muito rápido e o músculo vai voltar a se contrair rápido também. Então, tem essa questão. O tempo que dura, isso é muito subjetivo, certo? Eu falo até por mim. Tem vezes que você consegue que estenda um pouco mais, tem vezes que você consegue que estenda um pouco menos. Isso depende de marca também. Lógico, tem marcas que a gente já sabe que elas têm uma durabilidade um pouco maior, porque isso é importante, porque o paciente ele sai de lá já meio que consciente, porque ele pega uma informação grossa da internet, uma informação meio blocada, assim, em caixa, que não é subjetivada. Aí ele não vai entender, ele vai dizer que é 6 meses, mas é muito difícil ser 6 meses. Da mesma forma que não pode refazer antes, porque se você refizer antes, você prejudica o efeito a longo prazo. Então, isso que você está falando também é verdade. Nesse seu caso, tem 2 fatores. Os principais são esses: é o estresse físico e o exercício físico intenso, porque o músculo é mais solicitado, ele vai consumir a toxina. E você, de sua experiência com dor, com resultado, o que é que você fala sobre isso aí? Então, com relação à dor, sempre que a gente vai realizar algum tipo de procedimento, eu sempre gosto de assim, é a dor da beleza entrando. Exatamente. Pra mim não é nada que incomode, é uma picada assim que
realmente é só aquela coisa momentânea ali, né? Pra mim, passa super rápido. Mas, assim, sem dúvidas, para quem realiza e tem desejo de realizar, eu acho que é o melhor investimento que a gente faz na nossa autoestima. Porque, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, Felipe dizendo assim que não aguenta quando vê uma pessoa dobrando assim, eu disse, pronto. E a gente se acostuma tanto que quando você começa assim, que vê a testa já dando aquela dobradinha, você já fica, precisa renovar o Botox. Mas aí uma coisa que eu já fico me atentando, você falando aí, eu fico com minha médica, tá, no tempo dela faz, não tenha calma, que você não tem o tempo ainda, aguarde. Exatamente. E uma das coisas, assim, relacionada ao Botox, mas também a preenchedores, eu vejo a consciência que a gente tem que ter, tanto por parte do médico, que você procurou, profissional, quanto sua, de, tipo assim, não exagerar, porque o que a gente vê muito hoje em dia, quando eu falo, vou fazer preenchimento... A gente, o cuidado para não ficar com a boca de linguiça. Isso. Porque tem gente que é sem noção, sabe? Fica aquela coisa exagerada. E muita gente hoje em dia, às vezes, ainda tem esse medo. Não vou fazer procedimento estético, não, porque vou ficar deformada. E aí, isso, aquilo outro. Então, depende muito. Artificial. Diz que quando você olha para uma pessoa, hoje é tudo igual. Então, eu acho muito importante a questão de você se cuidar. Tipo assim, tendo a consciência, mantendo seus traços, não para ficar igual a todo mundo. E, tipo assim, querendo ou não, tipo assim, a sua consciência, que tem gente que às vezes quer ficar com o rosto parecido com aquela atriz global, mas não sabe que ela tá botando um Photoshop e tudo mais. Tem que preservar e ter consciência do que você tá fazendo para se cuidar. Tipo assim, como eu falei, eu acho que eu cuidei tarde, mas, tipo assim, se eu vou ver minhas fotos de antes, quando eu tinha 31 anos e hoje com 37... Você prefere hoje, né, Gil? Eu tô bem mais nova. Embora tenha essas questões, assim, né, que hoje em dia, tipo, eu vejo, dura menos, eu fico querendo fazer mais, mas eu sempre procuro, assim, não exagerar e fazer realmente para que eu me sinta melhor. Você falou duas coisas. Uma que a gente ainda vai falar hoje, que é sobre essa questão do padrão, que existe um padrão dentro do universo, desse universo que a gente abordando ciência, existe um padrão a ser seguido. Sim, existe uma métrica facial, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Então, existe uma proporcionalidade entre os segmentos da face. Então, existe toda uma proporcionalidade e isso respeita a individualidade da pessoa, certo? Mas há, sim, pessoas que fazem o procedimento de uma forma... que a gente chama em linha de produção, certo? Igualmente para todas as pessoas e não tem como você fazer uma coisa dessa igualmente. Então a gente vai ainda debater isso hoje, logo mais. E a gente vai, um ponto bom de a gente debater aqui agora e ampliar os horizontes é que além dessa parte cosmética, a gente já falou aqui que a toxina ela é utilizada, a toxina botulínica do tipo A, são 7 toxinas, certo? E a do tipo A e a do tipo B são aquelas utilizadas para os fins estéticos, certo? A toxina botulínica do tipo A e B, além desses fins estéticos, existem duas, eu gostaria de falar de duas coisas assim que são bem recorrentes ainda no dia a dia do consultório, que elas também podem ser utilizadas, certo? Na disfunção da articulação temporomandibular, né, o vulgo ATM, então as pessoas que têm bruxismo, né, que a arcada dentária superior e inferior elas se atritam, então elas têm desgaste dentário e tudo mais. Então, para o tratamento da disfunção da ATM, que dá uma cefaleia, uma dor de cabeça bastante intensa, certo? E para o tratamento da hiperidrose. A hiperidrose é o distúrbio que leva a um suor excessivo, certo? Tem a hiperidrose axilar, onde a toxina ela tem um efeito bem interessante, com uma durabilidade também boa, e mais recentemente no tratamento das cicatrizes, que a toxina também consegue ter um efeito bom, interessante, apesar do custo, que também nós vamos falar um pouco disso aqui mais lá pra frente. Certo? A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. Aqui nós somos o Plástica em Foco podcast, direto das instalações da FACEP, a Faculdade de Evolução. O seu futuro começa aqui. A gente volta já já. Olá pessoal, estamos de volta com Plástica em Foco podcast e o tema do nosso podcast de hoje é o uso cosmético da toxina botulínica, o conhecido Botox. Lembrando que o uso cosmético da toxina é o procedimento estético mais realizado no mundo.
Nós já falamos no bloco anterior sobre a história da toxina, né? Do uso da toxina dentro da medicina. Nós estamos aqui com Gil Lima, que está ancorando com a gente o podcast de hoje. Nós já discutimos um pouco com Gil sobre a vivência inicial dela, como ela começou a fazer o procedimento. Gil traz a vivência dela para trazer a dúvida da audiência, das pessoas que nos acompanham, certo? Nós falamos aí um pouco sobre as outras questões, sobre as outras doenças, as outras patologias que se utilizam do Botox como tratamento. E agora a gente vai retomar falando sobre a técnica em si, sobre a execução, os cuidados antes e depois, certo? A gente já sabe que a toxina botulínica ela é indicada na estética. Por quê? Porque ela bloqueia a contração do músculo, impedindo assim a formação das rugas de expressão, dos sinais de expressão, certo? Que a gente utiliza o termo técnico rugas ou rítides. Então, isso aí a gente já tem entendido, certo? Então, na abordagem do paciente que chega no consultório, que procura a toxina, vão existir sinais de expressão que vão ser corrigidos pela toxina, como vão existir sinais de expressão que não vão ser mais corrigidos, são já permanentes e vão ser corrigidos aí com uma volumização. Aí é onde entra o preenchimento, certo? Que aí, junto com a toxina, faz ali a dupla padrão da harmonização facial. Durante a indicação, a gente tem que primeiro analisar o paciente, avaliar a face como um todo, a região da fronte, que ela possui geralmente uma contração mais intensa, é onde vai ser necessário o uso de toxina, de maior quantidade. A toxina ela vem em pó e ela é diluída. Existem várias marcas no Brasil, há uma diferença de efeito de uma marca para outra, sim. Isso também depende da familiaridade que o profissional tem com aquela marca, certo? Pode ter uma diferença de ação também, a depender dessa diluição. Quanto mais diluído, menos toxina vai ali naquela injeção. A injeção é feita intramuscular, né? Na preparação a gente faz o uso de um anestésico local, pede que o paciente chegue com um certo tempo de antecedência, aplica o anestésico, certo? Geralmente a gente faz 2 aplicações, é um anestésico mais forte, para que a gente tenha aí um controle de dor, que não é uma coisa tão limitante, tá? Apesar da dor ser uma coisa muito subjetiva, mas não é uma coisa tão limitante. Certo? Feito isso aí, a gente faz uma marcação, e além da região frontal, a gente trata a região periorbital, a região ao redor do olho, certo? A região do nariz, que é uma região às vezes um pouco negligenciada, mas ela pode ser tratada. A região da face inferior, que é da base do nariz, a abertura do nariz até o queixo, é uma região que tem que se ter muito cuidado no tratamento com a toxina, certo? Nessa região vai ter aí, acabando de ter destaque, o tratamento do sorriso gengival. Então, essa musculatura do lábio que eleva o lábio superior, ela vai ser bloqueada, e com isso o sorriso gengival, aquela pessoa que sorri e aparece a gengiva, porque o ponto cosmético é de que quando você sorria, apareça só um segmento pequeno dos dentes incisivos, certo? Dos dentes da frente. Então, não é o padrão que apareçam todos os dentes. Então, acaba sendo muito utilizada para o sorriso gengival. Para os outros sinais de expressão que existem, como a marionete, como o bigode chinês, certo? Que é a depressão no sulco nasolabial e do sulco mental. O meu uso não é muito frequente, porque quando esses sinais de expressão acabam existindo, eles são reflexos de uma flacidez geral do rosto que vem caindo e acaba pesando sobre ali. Então, acaba que a toxina não vai ter tanto efeito. Um preenchimento com sustentação acaba sendo melhor. Feito a aplicação da toxina,
o paciente ele fica aí por um período de 4 horas em que ele não pode abaixar a cabeça, porque pode o quê? Pode haver uma migração daquela toxina para uma outra região, certo? A toxina ela foi aplicada no músculo, mas ela pode migrar ali para outra região, dando algum efeito adverso, certo? Que é reversível, porque a toxina ela tem uma durabilidade, certo? A gente, em pacientes que têm história de herpes zoster, a gente acaba fazendo um tratamento antes, ou mesmo herpes labial, a gente acaba fazendo um tratamento antes de uma prevenção, certo? Para que a gente não tenha aí uma reincidência dessa doença durante o momento em que a toxina foi aplicada. E é basicamente isso. É relativamente simples, certo? E aí, Gil, agora com você. Eu queria que você, nesse momento, agora que a gente já debateu mais sobre pré, sobre pós, você já tá bem expert nesse assunto. O que mais você traz de dúvida? O que é que você mais escutou? Já ouviu falar? Já tem ali aquela coisa que você fica... todo mundo fala, mas o que será de verdade? Me diga aí. Então, a gente tá falando mais de botox, né? De toxina relacionada à aplicação injetável no rosto, né? E uma das coisas, assim, que eu sempre recebo como dúvida, porque às vezes, assim, quem segue a gente, às vezes acha que, você fez, eu vou saber de tudo, né? Isso. É como se eu fosse a médica. E não, eu sou a paciente só, né? E às vezes eu não consigo tirar todas as dúvidas, às vezes eu vou perguntar ao profissional que eu realizei, e elas, não, mandam falar comigo, mas às vezes tem esse receio das pessoas terem mais conexão com a gente. Exatamente. E querer saber da gente. Então, Gil, e você é bom? Você acha bom? Você tem alguma contraindicação de gente? Eu, como eu faço sempre, então, pra mim, hoje em dia eu não consigo viver sem. Tipo assim, quando já tá perto de renovar, eu já fico... Mas tem pessoas que já tiveram experiências ruins, como teve uma prima minha que foi fazer o Botox, e aí teve uma aplicação aqui que ela ficou o sorriso travado. A sorte dela, que foi na pandemia, ela ficou usando a máscara, eu tô rindo com respeito, mas aí ela fez um procedimento lá para reverter, né? Não recordo bem, mas aí tem pessoas que tiveram experiência ruim, que às vezes não usam. Mas a questão do ácido hialurônico em forma de produtos é uma das coisas que eu tenho mais dúvida, assim, porque eu faço. Gente, se eu tivesse me cuidado desde cedo, usando aqueles produtinhos que tem lá, tem ácido hialurônico, tem vários substâncias que é bom, tipo niacinamida, tem retinol, não sei o que é bom para tirar a linha de expressão. E aí, eu fico com medo, porque eu sei que esses produtinhos, eles ajudam, né, de certa forma, a dar uma suavizada, mas para mim, hoje em dia, assim, eu acho que não tem como a aplicação injetável no rosto. Mas esses produtos que tem... O que é que... Porque isso é muito interessante. Esses produtos que tem... O que é que eu faço na minha prática, por exemplo? No dia que a pessoa chega, no primeiro dia no consultório, que vem fazer um procedimento minimamente invasivo como esse, quando eu examino essa pessoa, eu tenho um entendimento de que a melhor estética, ela se dá nos 3 planos. Como é isso? Ela se dá na pele. Então, não adianta você fazer toxina, não adianta você preencher uma pessoa que tem uma pele fotoenvelhecida, que tem uma pele ressecada, que tem uma pele mal cuidada. Então, não adianta. Então, a gente tem que tratar a pele, a gente trata a volumização e a gente trata a musculatura paralisando. Então, são esses 3 níveis. Então, como é que a gente faz para fazer um tratamento eficaz e que a pessoa não gaste nem excessivamente, porque ela vai na farmácia, naquelas gôndolas, as gôndolas que cercam a farmácia, que são dos laboratórios. Você vai ter lá L'Oréal, você vai ter lá La Roche, você vai ter lá Neutrogena, você vai ter lá todos. Então, para que ela não compre vários produtos e acabe não usando, nem ela negligencie e deixe de usar o que é importante, vamos dizer assim, certo? Então, o que é que a gente faz? Eu tenho uma lista de produtos, então eu avalio aquela situação daquela pessoa, vejo o que é prioridade para ela e marco esse produto. Então,
os produtos, eles, vamos dizer assim, o que o pessoal começou a chamar de skincare, né? Então, nessa rotina de skincare, ela não é, eu vejo aí as pessoas falando que a rotina ela tem que ter isso, aquilo. Isso é muito individualizado. Há algumas coisas que vão ter um benefício geral, como, por exemplo, a vitamina C, certo? E a vitamina A, que você pode até ingerir por via oral, que é o Roacutan, a isotetrinoína, que todos os estudos já mostram que você pode utilizar tendo a contraindicação da gravidez. É uma coisa que, vamos dizer assim, seria generalizada. Mas as outras, por exemplo, é uma pessoa que pode precisar de um tratamento maior na região dos olhos. Então, há produtos específicos para essa região. E outra pessoa que não precisa de um cuidado tão intensivo para a região dos olhos, mas ela precisa de um tratamento para sinais de fotoenvelhecimento. Tem efélides, tem sardas, né? Então, assim, precisa tratar isso aí. Então, às vezes, você precisa usar um produto que rejuvenesça essa parte, um ácido. Qual bloqueador solar é melhor para aquela pessoa? Vamos fazer uma combinação de bloqueadores, um físico e um químico. Então, tem toda essa questão. Até 5 anos atrás, não existiam produtos à base de ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é uma proteína hidrofílica. Ele atrai água, e é porque ele atrai água que ele tem um efeito que a gente vê de volumizar. Saiu um estudo essa semana que passou, acompanharam algumas pessoas e as pessoas injetavam 12 ml de ácido hialurônico no intervalo de 2 anos. E aí elas faziam uma ressonância no rosto das pessoas. É bem interessante isso aqui, Gil. Aí elas faziam uma ressonância nas pessoas e o volume total que tinha no rosto da pessoa era, em média, 28 ml. Por quê? Porque como ele puxa água, então ele faz com que aquela volumização aconteça, certo? E o efeito não foi de 6 meses, como a gente diz, nem de 7 meses. Então, as pessoas com 2 anos tinham efeito, certo? Então, dessa forma, começou-se a estudar, já que o ácido hialurônico puxa água, vamos colocá-lo nos produtos tópicos, de uma forma mais diluída, para que ele possa penetrar e dar esse efeito de hidratação, vamos dizer assim, porque é assim que ele funciona. Ele volumiza porque ele puxa a água. Então, hoje já existem os produtos. Mas se não é uma pessoa que tem uma perda volumétrica, certo? Acaba não sendo um produto que tenha um ganho, vamos dizer assim, extensivo, certo? Por isso que eu falo, tem que avaliar custo-benefício, porque são produtos caros, é um investimento alto que a pessoa faz. Aí, às vezes, você diz que o skincare é esse padrão e não é bem isso aí. Então, é isso que eu falo. A toxina, para quê? Para isso. Os tópicos são para isso. E o ácido hialurônico para isso aqui. E existem até diferenças de ácido hialurônico. A gente costuma dizer que existem famílias. Aí, aquela família tem um que é melhor para o lábio, tem um que é melhor para sustentar, tem um que é melhor para levantar. Então, tem que fazer ainda essa combinação dos ácidos hialurônicos para saber qual vai dar o melhor efeito para o que ela precisa. É a mesma questão de você ter uma dor e você tomar paracetamol ou dipirona, certo? Então, é uma questão de indicação. O paracetamol e a dipirona tratam a dor, mas a dipirona é mais efetiva, o paracetamol é mais antitérmico. Então, tem toda essa questão, certo? E pra gente amarrar tudo, a gente já falou de pré, pós, a gente já falou da vivência, essa vivência de tantos produtos que a gente utiliza hoje em dia, certo? Então, ali, aquelas gôndolas da farmácia, é isso que eu digo, ela sai de lá com aquele roteirinho e ela compra uma coisa que não vai onerá-la, certo? Então, durante todos esses anos, durante todo esse tempo, a gente ouviu falar sempre do termo harmonização facial. A harmonização facial é um conjunto de todos esses procedimentos que a gente falou aqui agora. Tudo isso é harmonização facial, certo? São procedimentos que médicos, cirurgiões plásticos e dermatologistas já utilizam há muitos anos, certo? E criou-se esse termo que ele tem um apelo comercial, porque é muito mais fácil você dizer assim, vai fazer uma harmonização facial. Então, o que vai ser dessa harmonização vai depender. Existe um padrão, por exemplo, eu vou citar só um exemplo. O queixo, o mento. Na mulher, ele é mais
ele tem uma projeção anteroposterior maior e ele é mais estreito. No homem, ele é mais largo e é compatível com a comissura labial. Então, essa diferença, ela se reflete no alvo estético que você tem. Então, a paciente chega com a queixa estética, eu quero melhorar, eu tô com esse sinal de expressão aqui. O que você vai fazer para atenuar aquele sinal de expressão aí é com você. Onde é que os erros acontecem? Onde é que as coisas começam a complicar? É quando você faz uma linha de produção. Eu já citei esse termo aqui hoje, certo? Essa linha de produção é o quê? É você fazer a mesma coisa que você faz em cada paciente, certo? Sempre. Então, não tem como. Existe o alvo estético. Como você chega nesse alvo estético, aí é o que vai lhe diferenciar, certo? Aí é onde entra a questão da segurança. Tá cada vez mais frequente, hoje em dia, a gente escutar nas mídias sociais, porque hoje em dia todo mundo tem acesso à informação. A gente está escutando incidentes que acontecem, certo? Quando as pessoas subjugam, as pessoas subvalorizam esses procedimentos, achando que são procedimentos sem grande importância, certo? A gente vê que a questão da toxina botulínica, ela tem efeitos pode ter efeitos negativos, como por exemplo a pitose, que é a queda da pálpebra, a assimetria. São reversíveis, mas ali vão agregar um tempo em que você vai ficar com assimetria, uma restrição de sair de casa, certo? Toda uma questão social envolvida. Lembrando que a pessoa buscou uma melhoria, né? Então pode acontecer, pode. Então a pessoa tem que ficar sempre alerta de que ela está submetendo a um procedimento que pode ter um comprometimento, pode ter uma necrose, certo? No caso do preenchimento, quando obstrui um vaso. Então, tem toda essa questão. Então, muito cuidado com essa popularização da harmonização facial. Quando você busca um procedimento e aquele procedimento monetariamente, financeiramente, eu sei que é o sonho das pessoas, todo mundo quer se cuidar, isso é muito frequente, mas quando isso monetariamente é muito divergente do preço operado no mercado, você começa a desconfiar que tem alguma coisa errada ali. Se o valor é muito diferente, você imagina que ali ter alguma coisa estranha, certo? Então, assim, ficar muito atento a essa questão. Talvez esse seja um sinal bastante o mais gritante, porque sempre que acontece um problema, vem se levantando essa questão monetária financeira. Então, muito atento a isso aí. O que é que você achou, Gil, desse ponto que a gente falou agora? Porque com certeza é o que mais perguntam. Quanto foi? Então, não é? eu tava aqui pensando em falar isso, quando você falou de custo-benefício, porque hoje em dia eu sei que tem muita gente que às vezes, tipo assim, vamos lá, botando, eu ganho só um salário, morro de vontade de fazer, mas não posso. Então, quando você não coloca sua autoestima como prioridade, você sempre vai dizer que não pode. Mas aí você vai acabar fazendo outras coisas que, tipo assim, não agregam tanto e deixando de cuidar da sua autoestima, que eu acho que é um fator muito importante na nossa vida, cuidar da autoestima. E hoje em dia, tipo assim, você falando de valores, hoje em dia tudo é parcelado, gente, quando você vai fazer um procedimento estético. Então, às vezes, se você botar na ponta do lápis, se você tiver muita vontade de fazer, dá para você parcelar e fazer. E um ponto importante com relação a procurar profissionais que você confia, ou tipo assim, eu sou uma pessoa conhecida, posso indicar o da minha doutora, como o seu, que você também realiza esse tipo de procedimento, que são pessoas que você está ali acompanhando o trabalho e sabe que são reais. Porque falando de mídias sociais, esses dias, há pouco tempo, né? Um caso que já tinha acontecido antes de uma menina que fazia procedimento, que perdeu parte do lábio. Eu não acompanhei bem o caso, assim, a fundo, mas botou, em vez de colocar o preenchimento, colocou PMA, sei lá o que foi. E, tipo assim, afetou drasticamente a autoestima dela, também influenciadora. Então, não... Tipo assim, realmente, você não ir pelo preço, se tiver muito barato ali, alguma coisa está errada. Ou, tipo assim, vou porque é uma permuta. Não é bem assim, né? Porque é uma permuta que você vai, mas é uma pessoa de confiança. Hoje mesmo eu fui antes de vir para cá, eu fui para já fiz autoplastia também, né? Eu tudo é a favor de procedimento estético. Morria de vontade de fazer minha orelha, que era bem aberta, fiz, e aí voltou um pouquinho no tempo que eu fiz, faz uns 2 anos. Aqui não tinha quem realizava.
E aí, hoje em dia, já tem uma pessoa que faz esse tipo. E aí, eu procurei dizer, eu vou botar um pouquinho no lugar. Mas, tipo assim, porque eu fico acompanhando o trabalho, vejo o post. Então, eu acho que a rede social, nesse segmento, é muito importante hoje em dia. Por quê? Porque, tipo assim, quando você vai procurar um profissional, eu, particularmente, vou ver o Instagram dele, ver os procedimentos antes e depois, os resultados, se são confiáveis. Se for uma pessoa que eu conheço, eu vou lá perguntar no privado. Nessa minha autoplastia que eu realizei em Fortaleza, para você ter noção, assim, gente do Brasil inteiro falou comigo. E é porque não me conheciam. Para mim contar minha experiência com o projeto, que era um projeto aparentemente que ninguém conhecia, que é um projeto Orelhinha. Então, eu conheci através de um amigo meu e eu fiquei... Que a gente já falou aqui do projeto Orelhinha na semana passada. Pois é, eu fiquei a semana inteira, assim, analisando, ver se eu ia, será que é de confiança e tal. Então, hoje em dia, tipo assim, rede social, bom para essa questão de você realmente avaliar se o profissional tem os resultados, se é de confiança. E essa questão, tipo assim, vale a pena realizar? Vale muito a pena. E eu acho que, tipo assim, se organizando, se você tem essa vontade, é que não diz parcela. Eu não quero saber quanto é, eu quero saber em quantos vezes parcela. Já dizia Gustavo Lima. Isso só para a gente encerrar esse bloco, o PMMA é um produto que promove preenchimento, mas é um produto permanente, certo? Por que a Anvisa ela não recomenda a utilização do PMMA? Ela é restrita para pacientes HIV positivos que têm lipodistrofia, ou seja, que perdem a gordura. Tá? Então, nesses casos, porque qual é a questão? O PMMA é utilizado em grandes volumes, levando a comprometimento do sangue na pele e, com isso, necrose do tecido, certo? Então, essa é a grande questão do PMMA. Então, só que ele dá um efeito de volumização e acaba sendo ainda atrativo. Então, tem que ter cuidado para não ser levado. O PMMA ainda leva vítimas. Inclusive, existem várias páginas nas mídias sociais de vítimas do PMMA. Então, lá você vai ter várias histórias, você vai poder ver várias questões em relação ao PMMA que motivam você a não realizar, certo? Então, a gente vai para o nosso último intervalo. Podcast Plástica em Foco aqui direto das instalações da Faculdade de Evolução, FACEP. O seu futuro começa aqui e a gente volta já já. E aí, pessoal, estamos de volta aqui com o Podcast Plástica em Foco, aqui direto das instalações da Faculdade de Evolução, FACEP. E agora a gente vai se despedir. No nosso podcast de hoje, nós abordamos o tema do uso da toxina botulínica para fins cosméticos, certo? Dentro da medicina estética. Nós abordamos a história, nós falamos aqui sobre a técnica, falamos sobre os riscos, certo? Diferenciamos aí um pouco da sua indicação do seu uso em relação a outros procedimentos, como a injeção de toxina botulínica, de ácido hialurônico. A gente falou sobre a harmonização facial, demos aqui nossos alertas, Gil e eu, que está ancorando hoje comigo o podcast. E agora é hora de se despedir. Gil, muito obrigado por você ter se disponibilizado, ter vindo até aqui, né? A gente vai se encontrar mais vezes. Você está convidada para ir lá no consultório. Quando eu realizar meu preenchimento. Pois preenchimento não, que eu vivo dizendo que eu tenho vontade de fazer, sabe o quê? Vai ser minha próxima meta? O quê? Botar enxerto de bumbum. Pois é. Então, tá aqui. A gente ainda vai se encontrar bem mais outras vezes. Gil é ótima, comunicativa. Gil, deixa seu Instagram. Meu Instagram é Gil. Tudo. Gil Lima, com 2 I e 2 M's. Só tinha esse disponível, gente. Não é fácil. 2 I e 2 M's, é mesmo. Muito obrigada pelo convite, né? Estou disposta. Foi ótimo. Inclusive, esse é um período que muita gente vai procurar fazer preenchimento e botox, porque vai ter a FineCap. Uma festa grande. Esse é o período certo de fazer, né? Porque Exatamente. tem o período de atuar. Isso, porque o pessoal vai se preparar para ir para as festas da FineCap e depois vão se preparar para as festas de final de ano. Tá todo mundo aqui atrás de já fervendo, então é isso. E a gente continua com o podcast dentro do nosso site, da nossa página, do nosso blog, falando sobre o histórico do uso da toxina botulínica, para você entender a importância, você se conscientizar sobre a importância, sobre
os riscos e benefícios desse procedimento, certo? Você pode ouvir o nosso podcast na íntegra pelas plataformas, no caso do Spotify, você vai ouvir no seu carro, e vai acompanhar na nossa página aqui do YouTube, certo? A gente se encontra até o próximo episódio e é isso. Obrigado, pessoal.